Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar mais uma discussão sobre o nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empreendedores. Hoje nós vamos falar a respeito do que influencia o comportamento do consumidor. Então, quais seriam os pontos que têm uma influência no comportamento dos meus clientes, do consumidor. Então, a gente tem algumas questões para falar sobre isso. A aula é muito importante. Quem vem seguindo, não perca a aula. Nós vamos falar continuando sobre as questões de marketing, né? Isso, o comportamento do consumidor está dentro da proposta de marketing. Então, o que influencia o comportamento do consumidor? O comportamento do consumidor é o estudo sobre como os indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos. Então, assim, dentro do contexto de marketing, nós temos duas questões: aquilo que é necessidade e aquilo que é desejo. Então, necessidade e desejo, muitas vezes, eles se confundem dentro do contexto do consumidor. A nossa necessidade, elas são basicamente as mesmas para todas as pessoas. Necessidade de vestir, de comer, necessidade de saúde básica. São as necessidades que o ser humano precisa para ele sobreviver. E os desejos, muitas vezes, estão relacionados com o poder aquisitivo do indivíduo. Como, por exemplo, um indivíduo ele pode ter o desejo de pegar um avião, de repente ele mora numa cidade como São José do Rio Preto, ele pode ter o desejo de pegar um avião e almoçar em São Paulo, capital, um restaurante lá da sua escolha. Isso é um desejo, isso não é uma necessidade, porque em São José do Rio Preto tem restaurante suficiente para que o indivíduo possa se alimentar da maneira que ele quiser, né? Então, a necessidade é aquilo que vem de encontro com aquilo que o ser humano precisa para ele sobreviver com saúde, etc. E desejo tem a ver muito mais com a questão de poder aquisitivo, de vaidade, etc. Os profissionais de marketing devem conhecer plenamente o comportamento de compra do consumidor, tanto na teoria como na prática. Então, assim, são duas questões importantes para a gente discutir: aquilo que é teoria e aquilo que é prática. A teoria, muitas vezes, elas nascem, elas aparecem tendo como base algum comportamento prático. Então, as teorias, elas também não são algo que deve ser descartado. As teorias nos ajudam, né? Elas servem como balizas para que os gestores possam conduzir a empresa dentro do cenário, dentro do composto de marketing do cenário empresarial. Então, nós não podemos descartar nunca a teoria. A teoria vem para nos ajudar. Como conduzir, como que eu posso conduzir a minha empresa dentro de um contexto prático. O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais e pessoais. Então, o comportamento de compra do consumidor é algo, muitas vezes, que leva a esses três fatores, né? Cultural, social e pessoal. Cultural porque cada região tem a sua cultura. Cada município, cada estado, cada país, cada região tem a sua cultura. Imagine vocês que a cultura do Rio Grande do Sul é igual à cultura
a nossa cultura, nós que estamos, basicamente, dentro do contexto de uma região muito diferente que a região do Sul. Imagine vocês o contexto social, tem a ver com as questões sociais, poder aquisitivo, etc. E as questões pessoais. As questões pessoais, elas vêm de encontro, né, com aquilo que a pessoa estaria, basicamente, pensando, né, já em algum momento, que vai adquirir algo. Então, as questões pessoais, elas são questões que já estão interiorizadas dentro do ser humano, no sentido de adquirir algo. É um gosto pessoal, né? É algo que o ser humano está intrínseco, né, no comportamento do ser humano, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, a maneira de conduzir, a maneira de pensar, são questões pessoais. Cultura é o principal determinante dos desejos e do comportamento de uma pessoa. Cada cultura é composta por subculturas que fornecem identificação e socialização específica. Então, a gente tem, entre as subculturas, estão as nacionalidades, as regiões, os grupos sociais, as regiões geográficas, as etnias. Então, nós temos, dentro de um contexto cultural, vários fatores para levar em conta do comportamento dos clientes. Como o cliente ele pode se comportar de uma maneira A, B, C ou D. Fatores sociais. Os grupos de referência são aqueles que exercem alguma influência direta, face a face, ou indireta sobre as atitudes ou comportamento de uma determinada pessoa. O que exercem influência direta são os chamados grupos de afinidade. Então, alguns grupos dentro das sociedades acabam determinando como que a sociedade ela vai se manifestar. São grupos de afinidades, são grupos dominantes. Alguns deles são grupos primários, como família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, com os quais se interage de modo contínuo e informal. Então, a sociedade ela tem as suas características, né? Ela tem os seus comportamentos. A sociedade é algo bastante complexo, né, para se discutir em alguns comentários, né, para a gente falar de sociedade, precisaria trabalhar pelo menos um semestre, né? A sociedade é algo muito complexo dentro desses três pilares que a gente acabou de falar: cultura, questão social e as questões também pessoais. Os fatores sociais ainda, as pessoas também percebem, ou as pessoas pertencem a grupos secundários, como os religiosos, os profissionais, que costumam ser mais formais e exigir menos interação contínua. Então, são os grupos aspiracionais, são aqueles aos quais desejam pertencer. Então, o indivíduo ele acaba escolhendo esses grupos, são grupos eletivos. Tá? O ser humano tem a liberdade de escolher quais grupos ele vai pertencer. Grupos dissociativos são aqueles cujos valores ou comportamentos são rejeitados. Né? Alguns grupos, muitas vezes, um ou outro acaba sendo rejeitado por diversas situações. O líder de opinião é aquela pessoa que oferece recomendações sobre um produto. Então, quando a gente fala líder de opinião, é algo bastante discutido dentro do meio acadêmico, né? Sobre aquele episódio do Roberto Carlos, que fez propaganda da Friboi.
né? Roberto Carlos, autor, é um líder de opinião, é uma pessoa muito respeitada aqui no Brasil, e ele resolveu fazer propaganda para Friboi de carne, mas não sei ao certo, né? Se ele se esqueceu, ele é vegetariano. Então, assim, foi algo bastante traumático, trágico, né? Ele ter aderido a esse contrato de fazer propaganda de carne, sendo que ele sempre se manifestou sendo vegetariano. Então, líder de opinião é aquela pessoa que vai fazer propaganda de um determinado produto e dizer que aquele produto é bom, ele comeu e gostou, é um produto saudável, é tudo aquilo que o ser humano gostaria de comer ou de adquirir. Então, o líder de opinião, ele dá a imagem que ele é um usuário, que ele é um consumidor daquele produto. A sociedade consiste em panelinhas, ou seja, são pequenos grupos cujos membros integram com frequência. Então, assim, há uma interação. Então, as chamadas panelinhas, elas são existentes dentro da sociedade. É algo concreto, né? É algo que é realizado com muita frequência, é uma tendência da sociedade, né? Os pequenos grupos se interagem com frequência, e aí se forma as chamadas panelinhas. Os profissionais da área são aconselhados a cultivar abelhas. Veja que interessante. Clientes hiperdevotados, eles, clientes hiperdevotados que não se contentam apenas em conhecer a própria tendência, mas vivem para espalhar a notícia. Então, assim, há aí um comportamento, né, do ser humano ou do cliente, que é um outro grupo, são grupos que têm uma tendência, né, de espalhar a notícia, dizer que aquilo é bom ou que aquilo não é bom. Cada vez mais empresas buscam as maneiras de envolver ativamente os apaixonados defensores de uma marca. Então, assim, quando o indivíduo gosta de uma marca, ele vai defendê-la, ele vai divulgá-la, ele vai dizer que é bom, ele vai dizer que recomenda. Então, assim, temos essa tendência. Evidentemente, grande parte da comunicação boca a boca ocorre fora da internet, seja pessoalmente ou por telefone. Então, assim, uma das maneiras mais eficientes de marketing, uma das maneiras primárias e até hoje mais eficiente é o boca a boca, né? O cliente vai, ele gosta e ele recomenda para um colega, para um amigo, para um companheiro de trabalho, para um familiar, né? Ou para um outro integrante dos pequenos grupos que ele pertence. Então, assim, evidentemente, né, que dentro do contexto de marketing, a comunicação boca a boca ela é indispensável. Existe uma teoria que diz assim: um cliente satisfeito, ele leva 2 para dentro da sua empresa. Um cliente insatisfeito, ele tira 10 de dentro da sua empresa. Então, veja a responsabilidade que o gestor tem em atender bem os seus clientes. Atender bem significa atender a necessidade do cliente. As fontes mais valiosas de informação são, quase sempre, as pessoas que eu conheço e que eu confio. Então, assim, a relação de cliente, a relação do comportamento do cliente está, basicamente, relacionado na relação de confiança. Então, principalmente os pequenos empreendedores têm essa relação mais aflorada. O cliente, ele precisa ter uma relação de confiança na maioria dos negócios. Para ser cliente daquela determinada empresa,
ele precisa ter uma relação de confiança. E a relação de confiança ela é construída dia a dia, no passar do tempo. Relação de confiança não é algo imediato, não é um amor à primeira vista. A relação de confiança ela é construída e ela exige um tempo, né, que chama tempo de maturação, tempo que a empresa vai adquirir a maturação, ela vai adquirir esse histórico de confiança no passar do tempo. Hoje, quando a empresa começar a se consolidar, ela exige, no mínimo, 5 anos. A família é a mais importante organização de compra de produtos de consumo da sociedade. Então, assim, geralmente, né, as empresas ela têm uma maneira de conduzir o seu marketing, muitas vezes, de maneira isolada, para um grupo A, B ou C, mas, na verdade, a família, ela acaba sendo um grupo muito importante dentro da sociedade, ou são grupos, né, são pequenos grupos familiares, e dentro da família tem algo muito interessante. Muitas vezes, a relação de confiança dentro das famílias, elas acontecem com mais facilidade. A questão de um cliente indicar o outro, indicar um familiar, para ir a uma determinada empresa, seja ela de produtos ou de prestação de serviço, então isso acontece com bastante frequência. A teoria também nos diz isso. Seus membros constituem o grupo de referência primário mais influente. Então, assim, família, pequeno empreendedor, prestador de serviço, pequeno empreendedor que está lá ofertando o seu produto. Não se esqueça dos pequenos grupos sociais que se chama família, né? Fazer um marketing direcionado a tal família, A, B, C ou D. Isso também tem um reflexo bastante positivo para o negócio, porque lá sempre há uma relação de confiança. A família de orientação consiste nos pais e irmãos. Então, assim, a teoria, né, Kotler, nos oferece essa possibilidade. Uma influência mais direta do comportamento de compra diária é a chamada família de procriação, cônjuge e os filhos. A posição de uma família em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status. Um papel consiste nas atividades que se espera que uma pessoa desempenhe. Cada papel, por sua vez, implica em um status. Então, assim, temos os nossos papéis dentro da sociedade. Cada um tem o seu papel. Cada um desenvolve o seu papel. Por sua vez, esses papéis que a gente desenvolve no dia a dia, na nossa rotina, seja no nosso trabalho, seja nos nossos pequenos grupos, seja em grupos específicos, seja dentro dos grupos familiares. Então, automaticamente, cada um tem um papel, logo, esse papel, ele implica, ele gera um determinado status, uma determinada imagem que a sociedade enxerga aquela pessoa A, B ou C. Cuidado com as questões muito perigosas. Hoje a gente tem aí as redes sociais, e as redes sociais, elas são uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo, ela ajuda e muito o marketing, a propaganda do pequeno empreendedor, se ela for bem trabalhada, bem definida, né? Se o indivíduo, se o gestor está sabendo o que fazer realmente, né? É importante saber dominar o negócio, é importante, como, por exemplo, se eu tenho uma padaria, então eu posso ser o melhor gestor daquela padaria se eu também entender de como fazer o pão. Eu posso ser um bom gestor de uma padaria não sabendo fazer pão?
Sim, você pode ser um bom gestor. O negócio vai para frente? Pode ir para frente? Sim, pode ir para frente. Porém, eu posso ser ainda melhor, eu posso ser mais eficiente, eu posso diminuir o risco do meu negócio se eu também entendo, se eu também sei, se eu também conheço toda a teoria e a prática de como fazer um pão. Então eu preciso ser um padeiro experiente para ser um gestor de uma padaria? Não, você não precisa ser um padeiro experiente para ser um gestor de uma padaria. Mas se você entender, quanto mais você entender do processo de fazer o pão, menos risco o seu negócio vai ter, risco de falência, risco de etc. E tal. Isso é o que diz a nossa teoria, isso é o que os nossos, dentro da referência, do contexto acadêmico, é aquilo que a gente tem para oferecer. Então, ao longo do tempo, é interessante que todo gestor do seu pequeno negócio também vá se inteirando de como fazer no operacional, né? Quando eu for dar um curso para um colaborador meu, é interessante também que eu faça esse curso. Né? É muito interessante também que eu faça o curso. Eu, como gestor, eu também preciso fazer o mesmo curso que o meu colaborador operacional faça. Né? Se eu tenho a padaria, eu vou dar um bom curso para o meu padeiro, logo, eu sendo o gestor dessa padaria, é interessante também que eu faça esse mesmo curso. Porque tudo aquilo que eu aprendo sobre o processo operacional vai me ajudar na gestão da minha empresa. E o que a teoria diz sobre isso? Por que serve isso? Isso serve para diminuir o risco. Risco de falência, risco da tomada de decisão errônea. Eu posso gerenciar com mais afinco se eu conhecer o negócio de maneira mais detalhada e aprofundada. Então, tem várias questões aí, né, que conhecimento só me ajuda na minha gestão, nunca me atrapalha. Tem um dizer popular que conhecimento não ocupa espaço. Isso é a mais verdade, né? A expressão da verdade. Idade e estágio no ciclo de vida, então as características dos fatores pessoais, ocupação e circunstâncias econômicas, personalidade e autoimagem, estilo de vida, valores. Então, são fatores pessoais dentro do comportamento do cliente, do consumidor, né, na minha empresa. Né? Eu preciso entender um pouco do comportamento dos meus clientes. Né? Então, nessa discussão de hoje, nós já sabemos que há comportamentos culturais, sociais e pessoais. São os principais comportamentos que eu preciso entender dentro do contexto da minha empresa. Principais fatores psicológicos. O ponto de partida para compreender o comportamento do comprador e o modelo de estilo e resposta. Então, aqui a gente coloca aí algumas questões, né, de marketing, como que nós vamos... aqui a gente tem um momento muito crucial na nossa discussão de hoje. Principais fatores psicológicos. Então, assim, quando eu lido com pessoas, quando eu estou lidando com cliente, logo eu lido com pessoas. Se eu estou lidando com carteira de clientes, logo eu estou lidando com sociedade. 4 fatores psicológicos influenciam a relação do consumidor aos estímulos de marketing. Veja que interessante. Primeiro, motivação. Segundo, percepção. Terceiro, aprendizagem. Quarto, memória. Então, principais fatores psicológicos. Os meus clientes, eles têm fatores psicológicos. Esses fatores psicológicos, eles precisam ser trabalhados ou estimulados dentro do contexto
né, para que eles possam se sentir atraídos de ir até o meu estabelecimento. Motivação. Uma necessidade passa a ser um motivo quando alcançada a um nível de intensidade suficiente para levar uma pessoa a agir. Então, veja que interessante, né? Que uma necessidade passa a ser um motivo, né? Que esse motivo ele seja suficiente para levar o consumidor até a minha empresa. Então, a motivação, ela possui tanto um direcionamento como intensidade, e essa intensidade ela tem que ser tratada, ela tem que ser sentida, né? O gestor ele precisa sentir a intensidade do seu cliente, como que o seu cliente está, como que o seu cliente ele possa estar mais próximo, né, de uma fidelidade, ou se aquele cliente ele é propenso a ir em qualquer lugar, vai depender do soprar do vento, né? Então, assim, são questões que a gente vai trabalhando na questão de marketing. Por exemplo, dentro da motivação, uma técnica chamada permite traçar as motivações de uma pessoa desde os declarados as mais profundas atitudes. Então, assim, técnicas são consideradas, nós temos que ter técnicas para motivar os nossos clientes. Assim, o profissional de marketing pode decidir o que nível desenvolver a mensagem e o apelo. Então, nós temos, né, várias questões dentro do marketing para ser trabalhado. Que a conclusão da motivação. Ele conclui que as necessidades humanas são dispostas em hierarquias, da mais urgente para a menos urgente. Então, as necessidades humanas, elas têm um grau de exigência, de urgência, de emergência. As necessidades, por exemplo, que eu coloco lá, necessidades fisiológicas, comida, água, abrigo, essas necessidades todos precisam. Embora nós temos conhecimento que nem todos têm essas necessidades, infelizmente. Segunda necessidade de segurança. Terceira necessidade, as necessidades sociais. As necessidades sociais estão muito relacionadas com o tratamento do cliente, que envolve amor, envolve emoção, necessidade de estima, né? São reconhecimento, status, e a necessidade de autorrealização, né? Aquilo que o cliente se sente satisfeito, que ele tem, assim, satisfação em divulgar aquilo que ele fez, aquilo que ele comprou, o estabelecimento que ele frequenta. Então, essas motivações, elas são essenciais na garantia do meu empreendimento, na garantia do negócio. Então, a gente ainda, falando sobre a motivação, nós já estamos concluindo o nosso raciocínio de hoje, né, o nosso projeto de extensão, e a gente coloca, né, por exemplo, um computador que não tem garantia implica numa satisfação, ela pode deixar alguém satisfeito, contudo, a garantia não funciona como um fato que vai me trazer uma satisfação ou motivação de compra, porque não é uma fonte de satisfação intrínseca. A felicidade do uso seria uma satisfação. Então, assim, temos várias questões para trabalhar, né, sobre a questão. Primeiro, a gente falou sobre motivação. Bom, agora, uma outra, né, do comportamento dos clientes seria a percepção. Uma pessoa motivada, ela está pronta para agir. O modo como ela agirá é influenciado pela percepção que ela tem da situação. Então, assim, um gestor ele precisa ter a percepção da situação. O gestor ele não pode ser um sujeito que ele fica se enganando, né? A minha empresa está bem, a minha empresa está bem,
eu entendo da minha empresa, eu entendo de tudo, ele fica lá se enganando. Então, o gestor ele precisa ter o quê? Ele precisa ter consciência dos fatos e ele tem que ser o dono da situação. A empresa ela tem que estar nas suas mãos. Eu não posso fazer com que ter a sensação que a minha empresa está na mão dos meus colaboradores. Isso não é legal. No marketing, as percepções são as mais importantes que a realidade. A percepção é o processo de seleção, organização e interpretação de informações percebidas para criar uma imagem significativa do mundo. As pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo objetivo por três causas. Por exemplo, aquilo que eu enxergo que é bom para mim, o outro pode enxergar que não. Isso faz parte do complexo da sociedade, daquilo que a gente enxerga ser algo dentro da sociedade, como que eu posso enxergar isso, né? Dentro do contexto de concepção. Pessoal, então, a gente para aqui na percepção do cliente e na próxima aula a gente continua sobre isso. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser.